suspensivas. Presta atenção. Se os impedimentos estão no 1521, as causas suspensivas estão no 1523. E diferentemente dos impedimentos, as causas suspensivas, o código não diz que você não pode, ele diz que você não deve. Pessoal, qual é mais forte? Não pode ou não deve? Não pode. Quando você diz que não pode fazer alguma coisa, você está sendo categórico, imperativo. Quando você diz que você não deve, é um conselho não vinculante. Presta atenção. Se você afronta um impedimento, o seu casamento ele vai ser nulo, conforme preceitua o artigo 1548. No entanto, pessoal, se você afronta as causas suspensivas, o seu casamento vai ser válido, completamente válido. Só que qual vai ser a reprimenda legal que a lei vai lhe dar se você afronta uma causa suspensiva? A lei é muito clara. O seu casamento é válido, mas você vai ter uma sanção patrimonial. Como assim? Você vai ter uma pena patrimonial. Qual vai ser a penalidade que a lei vai lhe dizer? Se você afrontou uma causa suspensiva, você vai cair no artigo 1641. O artigo 1641 é aquele que estabelece o que a gente chama de regime de separação obrigatória. Ou seja, se você afrontou uma das causas suspensivas do artigo 1523, você não vai poder escolher o seu regime de bens. Qual vai ser o seu regime de bens? O regime de separação obrigatória. Professor, quais são as hipóteses previstas na lei em que é me tirado o direito de escolher o meu regime de bens? Hipóteses do 1641. 3 incisos. Se você tem mais de 70 anos. Se na sua prova cair que o seu Antônio quis casar com a Luizinha, seu Antônio de 80, Luizinha de 20, eles estão perdidamente apaixonados. Eles podem casar? Não. Pode sim. Pode demais. Pode casar com autorização. Não. Presta atenção. Seu Antônio de 80, Luizinha, sei lá, não sei o nome da menina que eu dei, Luizinha de 20. Estão perdidamente apaixonados. Podem casar? Pode. Esse casamento vai ser nulo, anulável, válido ou inexistente? Válido. Por quê? Porque se você tem mais de 70 anos, você pode casar. Mas inequivocamente o seu regime vai ser o quê? Separação. Ah, porque ela pode casar com ele só para ficar com o patrimônio dele. Se eles casassem, por exemplo, no regime de comunhão universal, seria isso. Mas a lei coloca uma sanção. Ou seja, se ela casar com ele, o que é que ela vai receber? Um abraço, muito amor, beijos e viagens, enquanto ele estiver vivo. Porque também quando ele morrer, ela não leva nada. A gente vai ver em sucessões que ela não leva nada. Tá certo? Outra hipótese que você casa no regime de separação obrigatória. Se você afronta as causas suspensivas. E a outra hipótese que você tem sanção patrimonial, a gente já viu. Se você se casa dependendo de quê? De autorização judicial, você também vai cair no regime de separação obrigatória. Era uma questão da sua prova. João, de 25, casou com Paula, de 17. Os pais dela negaram. Eles receberam autorização judicial para casar. Qual vai ser o regime de bem deles? Separação obrigatória. É assim que a OAB faz. Ela coloca um caso para você conseguir articular a saída. Essa separação obrigatória mesmo, separação total? Só existe um tipo de separação, que é a separação. É quando você tem uma total diáspora patrimonial.
Há uma separação total de bens. Então aqui, pessoal, a separação obrigatória, a gente vai já ver regime de bens. O que é que eu preciso que vocês entendam? Que essas três hipóteses, maior de 70, causas suspensivas ou quando você depende de autorização judicial para casar, você não pode escolher qual vai ser o seu regime de bens. Separação. É tirado de você a possibilidade de escolha. Porque, regra geral, você pode casar no regime que você quiser. Total. Você pode casar no regime que você quiser. Agora, professor, quais são os impedimentos e quais são as causas suspensivas? Para a gente conseguir evoluir, vamos fazer aqui, pessoal, eu vou pular e eu volto para cá. Eu vou explicar logo para que vai ficar difícil o pessoal ver. Vou explicar para vocês quais são as pessoas no mundo que você não pode casar. Professor, são muitas. Não, meu povo, bem pouquinho. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, você vai achar alguém que não seja esse povo aqui. Para que eu possa explicar impedimentos, eu vou pular na matéria de família e a gente vai estudar parentesco. Vamos lá? O que eu vou fazer com vocês agora? A gente vai aprender parentesco, ou seja, uma árvore genealógica. Professor, eu preciso explicar, eu preciso saber disso, indo, voltando e indo de novo. Porque se você não aprende isso aqui, você não consegue fazer nenhuma questão de família, nenhuma questão de sucessões, e isso pode repercutir, por exemplo, em outras áreas. Se vocês, sei lá, estudam nepotismo lá no direito constitucional, vocês vão ter que fazer aqui, processo penal. Então vem cá. Toda árvore genealógica, a gente começa por você. Você sempre vai ficar no meio da árvore genealógica, por quê? Para ficar mais fácil de você conseguir o quê? Identificar os laços parentais que eventualmente você tenha. Presta atenção. Você pode ter um filho, o seu filho pode lhe dar um neto e também nós podemos ter a figura do bisneto. Vou falar da família tradicional brasileira, tá? Porque a gente poderia aumentar esse gráfico, mas a gente vai aqui para o que há de mais comum. Pai, mãe. Além do seu pai e da sua mãe, o seu pai e a sua mãe vão lhe dar avós. E também você vai ter o seu bisavô e bisavó. Os seus pais podem lhe dar um irmão. Esse seu irmão pode ter um filho, você chama ele de sobrinho. Pronto. Os seus avós podem ter tido outros filhos que não só a sua mãe. O irmão da sua mãe você chama de tio. E o filho do seu tio você chama de primo. É isso que você precisa entender. Pelo menos é esse o nível de parentesco que a OAB costuma cobrar. A primeira coisa que você tem que fazer para você determinar parentesco é o quê? São as relações de ascendência e descendência. Vamos lá. Para cada geração que você pula é 1 grau. Então preste atenção. Sua mãe e seu pai são seus parentes em linha reta ascendente. Então os seus pais são seus parentes em linha reta. Quando você fala linha reta, é porque tem relação de ascendência e descendência. Então a sua mãe é seu parente em linha reta, ascendente de 1º grau. Porque cada geração é 1 grau. Logo, veja como é simples. Os seus avós são seus parentes em linha reta, ascendente de 2º grau. O seu bisavô e sua bisavó, parentesco em linha reta, ascendente de 1, 2, 3º grau. E assim, pessoal, até o infinito. Porque os parentescos em linha reta, eles não têm limitação de grau. Ou seja, o avô do seu avô, do seu avô, do seu avô, até o infinito vai ser seu parente.
Parentesco em linha reta ascendente de X grau, porque aí tem que ir contando esse povo. Vamos ver se vocês entenderam. O seu filho é seu parentesco em linha reta descendente de primeiro grau. O seu neto, parente em linha reta descendente de segundo grau. Bisneto, terceiro grau. Quarto neto, tataraneto, quarto grau. Quinto, pentaneto, hexaneto, heptaneto, octaneto, nonaneto, decaneto. Eu não sei como é 11 vezes campeão, neto. Chega até também ao infinito. Agora presta atenção. Tudo isso que eu falei para vocês agora é o tronco da sua árvore. Ou seja, são as relações que você tem ascendência e descendência. Só que a sua família não é formada apenas das pessoas de quem você veio e quem você está deixando no mundo. A sua família vai ter o que a gente chama de parentes colaterais. Pessoal, o parentesco colateral ele é feito de outra forma. Vamos ver como é que o parentesco colateral ele funciona. O parentesco colateral é aquele parentesco que você tem que achar o ascendente comum entre você e aquela pessoa. Vamos lá. Quem é o ascendente comum entre o seu irmão e você? Seu pai e sua mãe, se for um irmão bilateral. O que você vai fazer? Você vai caminhar na árvore genealógica. 1, 2. Quantos passos você deu? 2. Então, seu irmão é seu colateral de segundo grau. Quem é o ascendente comum entre você e seu sobrinho? Também são seus pais. Então você vai 1, 2, 3. Sobrinho é de terceiro grau. O filho do sobrinho seria de qual grau? Quarto grau. Presta atenção. O parentesco colateral, ele só vai até o quarto grau. É o limite no Brasil, é de quarto grau. Presta atenção, vamos ver se vocês entenderam. Qual é o seu parentesco com o seu tio? O que você tem que fazer? Achar o ascendente comum. Quem é o ascendente comum entre você e o seu tio? Seus avós. Então o que você faz? 1, pai e mãe. 2, avô e avó. 3, tio. Então seu tio é seu parente de terceiro grau. E o seu tio e seu primo vai ser seu parente de quarto grau. O filho do primo vai ser de nenhum grau. Porque o seu primo, ele é seu parente de quarto grau. Não existe outro tipo de primo. Não existe primo de segundo grau. Primo de primeiro grau. Como? Não existe primo nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro. Só existe uma modalidade de primo, que é o primo de quarto grau. Acabou. O filho do seu primo, ele não é nada se você não precisa falar com essa criança. Porque ele não é seu parente. Você não precisa falar. Você não é obrigado. Não, oi não parente. Pronto, oi não parente. Aí vai embora. Tá certo? Então, essa é a limitação que você tem. Meu povo, tem um ditado que diz assim: se você casa com uma pessoa, você casa com a família dela. Não, não é desse jeito. Se você achar alguém para chamar de seu, vamos limitar aqui com quem da família você vai ter que falar. Não é com todo mundo. Você vai ter que falar com todos os descendentes, tá? Então você tem aqui os descendentes da pessoa. É aquela pessoa que você às vezes casa e ela já tem um brinquedinho, um ser humano, pronto. É o que a gente chama de, geralmente, enteado. Pronto. Você casou com uma pessoa e ela já tinha um pimpolho. Esse pimpolho se torna seu parente? Sim. Enteado. Qual é o nome técnico do enteado? O enteado, vocês concordam comigo, que ele está na árvore genealógica do seu cônjuge como filho do seu cônjuge? Então você vai chamar ele igual o seu filho e você vai acrescentar a expressão por afinidade. Ou seja, como é que tecnicamente você chama um enteado? Parente em linha reta, descendente de primeiro grau por afinidade. Além dos descendentes do seu cônjuge, você também vai ser unido a todos os ascendentes. Aqui todo mundo vai lembrar dessa abençoada sogra.
Como é o nome técnico da sogra? É igual à sua mãe e acrescenta por afinidade. Nome técnico da sogra, portanto, é parente em linha reta, ascendente de primeiro grau por afinidade. Os avós da sua mulher ou do seu marido são seu parente? São. Todos os ascendentes e todos os descendentes vão ser o quê? Seus parentes. Você nomina como se fosse na sua árvore e acrescenta por afinidade. Professor, e na linha colateral, todo mundo também é meu parente? Não. Só tem um parente que vai ser seu parente na linha colateral. Essa pessoa é o cunhado ou a cunhada. O irmão da sua esposa é seu parente colateral de segundo grau por afinidade. Professor, por que de segundo grau? Vocês concordam que o cunhado ele é como se fosse o irmão, só que do outro lado, do seu cônjuge. O que é que acontece? Professor, a minha esposa tem um tio e eu não quero falar com ele. Não fale, porque ele não é parente. O tio da sua esposa, o primo da sua esposa não é ninguém, porque na linha do seu cônjuge ou companheiro só é seu parente até o segundo grau. Então, sobrinho da sua esposa, tio da sua esposa e primo é o quê? Nada. Você não precisa conviver com essas pessoas. O que eu preciso que vocês entendam para a gente finalizar parentesco e voltar para lá? Se você se divorcia, esse povo continua sendo seu parente? Não, presta atenção. Só deixa de ser parente o cunhado, o colateral. Todos os parentes em linha reta continuarão sendo seu parente. Ou seja, se você casou com uma pessoa e se divorciou e essa pessoa já tinha 3 filhos, eles continuarão sendo seus enteados para quando? Para sempre. Sogra é uma coisa que você também acumula ao longo da vida. Então, todo mundo que você relacionou, você vai ter essas sogras. Professor, por quê? Para fins de impedimento matrimonial. Porque vai que você casou com uma pessoa, você não gosta mais da pessoa. Aí você quer agora casar com quem? Com a mãe dessa pessoa, que era uma pessoa melhor? Você não pode. Por exemplo, caso midiático agora, se a OAB cobrasse ia ser bafônico. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Caso do Hulk, vocês viram? Vocês sabem quem é o Hulk? Não, é porque é ótimo que esse cara pode ser o Hulk. Ou dos Vingadores, né? Ou do jogador de futebol. Não, Hulk, um jogador da seleção brasileira que era grandão, da bundona. Todo mundo falava dele, carro da bunda dele. Sabe quem é, sabe? Ele tá na mídia agora. Porque o que foi que aconteceu? Ele era casado e ele se divorciou da mulher dele e pegou quem? A sobrinha. Vamos supor que eles são casados aqui no Brasil, porque eu não sei onde eles são casados. Aqui no Brasil, se esse caso se passou no Brasil, ele pode se casar com a sobrinha? Pode. Por que ele pode? Porque a sobrinha nunca foi o quê? Parente dele. Nunca foi parente dele. Então ele pode casar com a sobrinha, pode fazer o que quiser com a sobrinha? Pode. Né? Aí agora ele tá se divorciando da mulher dele, aí ele queria fazer um acordo com ela. 100 milhões e 80 imóveis. E ela, não. O quê? Pelo amor de Deus, se ela me desse 1 milhão, tá ótimo, eu usaria essa celebração. Meu povo, 100 milhões e 80 imóveis. Pelo amor de Deus, isso é a metade de imóveis que ele tem na vida. Aquela criatura tem 160 imóveis. Não é normal. Mas a pessoa... mas aí ele tá dando isso pra ela e ela não. Que acordo? Isso não é um acordo. Isso é um cara que tá dando assim... Ele não é obrigado a ficar com ela. Mas por que ela não quer o acordo? Raiva. Porque ela quer o quê? O sangue dele. Ai, casa de família maravilhoso. Bora aqui. Da sua família, com quem você pode casar, vamos por partes. O que eu tô falando agora é de impedimentos. Eu vou falar das pessoas com as quais você não pode casar. Meu povo, pelo amor de Deus, você não pode casar com ninguém pra cima. Ou seja, você não pode casar com nenhum ascendente. Professor, mas eu amo meu pai. Vá pra terapia e entenda que há várias formas de amor. Com seu pai não pode ser esse tipo de amor, né? Pode ser um amor assim, outro tipo. Com a sua mãe, você pode casar?
Não. Você pode casar assim com a sua neta, novinha e tal, bonitinha, tem os seus olhos. Não pode. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Então você não pode casar com ninguém pra cima nem ninguém pra baixo. Veja, esse impedimento, ele vem pra cá. Você não pode casar com sua sogra. Você não pode casar com seu enteado. Teve um caso na Rede Globo de Produções, das antigas, acho que era a novela O Clone, sei lá. Não lembrei agora, Laços de Família, Vera Fischer, Reginaldo Gianecchini e Carolina de... Aquela bicha que raspa a cabeça. Pronto, aquele caso ali na Rede Globo não podia não. Porque a Vera Fischer não pegou o Gianecchini, eles ficaram lá um tempo. Vamos supor que eles tenham se casado. Ele pode se divorciar da mãe pra pegar a filha? Pode não. Presta atenção, esse parentesco aqui, ele é tanto pro casamento como pra união estável. Não é só casado que a pessoa ganha o parentesco, não. Se você viver uma união estável, prego batido e ponto virada. Aí vem cá, você pode casar com seu irmão? Professor, mas é um irmão só por parte de pai e eu nunca vi ele, ó. Nenhum tipo de irmão, tá? Nem o que é por parte de mãe e pai, nem só por parte de mãe, nem... Não, é um irmão que foi adotado. A adoção, ela torna aquele membro adotado como se daquela família biológica fosse. Então, todos os impedimentos vai servir para a criança adotada. Vamos lá. Murilo foi adotado. Eu posso casar, por exemplo, com minha mãe adotiva? Não. Nem com a minha mãe biológica. Não. Presta atenção. O adotado, ele tem duas árvores de impedimento. A da família que o recebeu e a família biológica. Ah, não, eu não sabia que eu era adotado. Eu conheci minha irmã numa festa biológica. Conheci minha irmã numa festa biológica. Tô aqui, boa fé, good vibe. Não pode, meu irmão. Mas eu não sabia. Não tem essa de eu não sabia. Não pode. Se a qualquer momento descobrir que você tá pegando a sua irmã biológica porque você foi adotado lá nos Estados Unidos, seu casamento é nulo. Manja, vem. Então não pode casar com o irmãozinho, tá? Pode casar com o sobrinho. Tão bonitinho. Subir bem novo. Um tio garotão, tio da Fanta. Pode casar com o tio da Fanta? Pessoal, é o seguinte. Vocês concordam comigo que sobrinho e tio, eles têm o mesmo quê? Grau de parentesco. Eles são ambos parentes de terceiro grau. Presta atenção. É viável no Brasil o que a gente chama de casamento avuncular. Não é uma doença. Isso é uma modalidade de casamento. O que é o casamento avuncular? É aquele casamento em que você casa com o seu tio ou com o seu sobrinho. Pode? Pode. Tem um decreto de 1941 que diz que se tivermos uma junta médica dizendo que eventual prole que você tenha com seu sobrinho ou seu tio não for perigosa para as crianças, ou seja, tem que ter um médico fazendo lá o mapeamento genético, dizendo que se vocês cruzarem, o menino vai nascer guenzo. Se o médico disser que tá de boa, pode casar. Meu povo, mas é muito trampo. Vai achar outra pessoa, vai pro Tinder. Mas se você gamou no seu tio ou no seu sobrinho, você só precisa ir para onde? Pro médico. Tem que ter no mínimo junta médica. Junta é o plural de médico. Então tem que ter um mínimo 2 médicos lá dizendo que os meninos estão ok. E com seu primo você pode casar? Sempre pôde, lhe enganar a vida toda. Por isso as casas das primas, é por isso. Você pode casar com seu primo, não tem problema. É muito comum, inclusive, se vocês pegarem 2 gerações para trás da sua família, é comum aquele povo que casa assim, 2 irmãos com 2 irmãos, não sei como é que chama isso não no interior, mas tem um nome que o povo chama. Primo carnal, essa onda aí. Casa e o povo, por que o povo casava antes dentro da família? Para não liberar patrimônio, para o dinheiro ficar só para dentro. Porque se separasse, o dinheiro expande, aí junta os patrimônios para ninguém fazer isso. Então você não pode casar com ninguém para cima, com ninguém para baixo, nem com o irmão. Tio e sobrinho pode, mas tem essa ressalva de ter o quê? A junta médica. Se a sua questão não disser nada que teve junta médica, é porque o quê? Não pode, tá? Agora, primo pode casar? Pode, tá? Esses são os impedimentos que você teria eventualmente. Agora veja, além dessas possibilidades que envolvem parentesco, a lei coloca mais 2
possibilidades aqui que a gente poderia ter, pessoal, que é o caso de bigamia. Você não pode casar se você já for o quê? Casado. É impossível. Ah, professor, mas eu conheci. Não. Se uma pessoa é casada e ela se casa novamente, o segundo casamento é o quê? Nulo. Até alguém descobrir, mas alguém vai descobrir, porque uma hora aparece. E também na situação de crime. Eu costumo chamar esse caso de viúva negra. Professor, como assim? Se uma pessoa mata o cônjuge da outra, não pode casar com o cônjuge sobrevivente. Vamos botar aqui. A Xuxa mata a Angélica. Ela pode casar com o Luciano? Não. É esse o caso que a lei coloca. Você não pode casar com o cônjuge supértice, aquele que superou, que está vivo. Isso também não é viável. E o artigo 1523 vai colocar as hipóteses de casamento que teriam problemas para fins de imputação do regime de separação obrigatória. Olha o que diz o 1523. Não devem casar. Inciso 1. A viúva ou o viúvo que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer o inventário dos bens do casal e da partilha dos herdeiros. Tá a maior confusão no caso agora. Vocês viram o caso do Gugu? Gugu morreu. Manja? Gugu era casado com uma dona lá que eu não sei o nome. Mulher do Gugu. Mulher do Gugu. E aí eles tinham 3 filhos. O inventário do Gugu tá uma confusão, porque o bicho deixou um testamento dizendo que ela não era pra ficar com nada. Vocês viram esse babado? Vocês não assistem televisão, não? É muito bem, estou estudando, né? Presta atenção. Nesse caso, vamos supor que ainda está essa confusão aí do inventário do Gugu. Vocês concordam que o inventário dele ainda não finalizou? Não finalizou. Ela é viúva. Não temos dúvida, porque ele morreu, já foi enterrado, mó onda. Ela pode casar hoje com outra pessoa? Pode, porque ela está o quê? Viúva. Agora, se ela casar hoje, como ainda não teve um inventário, qual vai ser o regime de bens dela com o novo marido? Reparação obrigatória, porque é uma das hipóteses de causas suspensivas, entendeu? É assim que as causas suspensivas funcionam. Elas vão colocar algumas hipóteses em que você até pode casar, mas o seu casamento vai ser regido pelo regime de separação obrigatória de bens. Então, seria uma hipótese aí que a prova de vocês pode colocar. Pessoal, então nós já vimos casamento, disposições gerais, impedimentos, causas suspensivas. Vamos ver agora, já vimos essa parte aqui, processo de habilitação para o casamento. E eu queria falar com vocês um pouquinho de celebração do casamento e prova do casamento. Nós já vimos, pessoal, que a celebração, ela pode ser tanto num prédio público, como num prédio particular. Se for num prédio público, e aqui eu estou dizendo cartório, alguém aqui casou só no cartório? Tinha quantas testemunhas? 2. Quando é no público, são 2 testemunhas. Agora, se a pessoa casar, por exemplo, nesses buffets, não tem canto que casa em buffet? Que o povo vai lá, aí tem que ser quantas testemunhas? 4. Uma informação relevante, principalmente para o povo do Ceará. Artigo 1538. Espalhem essa informação, isso é real, a galera brinca, depois dá problema. Aconteceu com uma amiga minha. O marido dela muito brincalhão, casamento não é hora de piada. Na hora que o tabelião perguntou se ele queria casar, ele disse assim, não. Oh, amor, é claro que eu quero, te amo, pronto. O tabelião era mais rígido e ele suspendeu a cerimônia. Não pode brincar. Na hora que perguntaram se você quer casar, é sim, com certeza, a par de dúvidas, nunca estive tão certo. Se você hesitar, se você passa mal, se você desmaiar aquelas coisas do Faustão, é para suspender a cerimônia. E não pode continuar no mesmo dia. Vocês estão entendendo o tamanho da raiva que a minha amiga teve? Porque o cara brincou e aí a festa que estava feita foi para celebrar o quê? A raiva que ela teve. Porque o tabelião disse, eu não posso continuar. Artigo 1538.
A celebração do casamento será imediatamente suspensa se algum dos contraentes, 1. Recusar a solene afirmação de sua vontade, declarar que esta não é livre e espontânea e manifestar-se arrependido. E o parágrafo único vai dizer que não pode se retratar no mesmo dia. Ou seja, teve a festa, mas depois eles tiveram que voltar no cartório para terminar o balacobaco. E a raiva, e o ódio. Ia tendo um homicídio nesse dia. Então assim, pessoal, não pode brincar. A celebração do casamento, ela é necessária. Vamos ver se vocês manjam. Eu vou casar com a Carol, que é minha noiva. No dia lá da cerimônia, eu tô com ela, eu digo sim, ela diz sim. Antes da autoridade celebrante dizer as palavrinhas mágicas que eu já disse pra você, ele cai duro. Pá. Morre. Eu disse sim, ela disse sim. A minha pergunta é o seguinte. Ele não declarou que a gente estava casado. O meu casamento com ela é válido, inválido, existente ou ineficaz? Ou inexistente? Ou enfim, o que vocês acham que é? Eu disse que sim, ela disse que sim. Só que antes dele dizer que a gente estava casado, eu vos declaro, marido e mulher, kiss the bride. É válido? Ineficaz? Tá ótimo. Presta atenção. O casamento, ele é um ato complexo. Ou seja, ele precisa todas essas etapas de prévias e da celebração. Eu vou ler a resposta e aí eu quero que vocês me digam de modo correto. Artigo 1514. O casamento se realiza no momento em que homem e mulher manifestam perante o juiz sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. O meu casamento é válido, inválido, existente ou inexistente, ineficaz ou ineficaz? Inválido. Tá, vamos, né? O casamento, ele é inexistente. Porque a lei disse que as pessoas têm que dizer que querem. E o que é que tem que acontecer também? A autoridade celebrante tem que declarar. Como não houve os dois atos, ele não existiu sequer para a gente avaliar se ele é válido ou inválido. Então esse casamento ele seria inexistente porque ele não cumpriu os requisitos do 1514, tá certo? Então vejam, a celebração do casamento, ele é um ato que depende para a existência do casamento. É um requisito de existência do casamento. Beleza, professor, e como é que a pessoa prova que está casado? Como é que a pessoa prova? Não, estou casado, como é que prova? Pessoal, a prova cabal de que você está casado é a certidão de casamento. É o que as pessoas têm. Massa. Alguém aqui casou no interior? Pronto, casou aonde, mulher? Russas. A colega casou. Foi num cartório grande, pequeno? Eu paguei o juiz de paz e a gente foi pra... Mas onde é que tá a tua certidão de casamento arquivada? Lá em Russas? Tá lá. Pronto, tá lá. Tu sabe onde é o cartório? É uma casinha, é um prédio grande. É pronto, cartório bem miudinho, bem lá em Russas. Funciona demais. Desse tamanho o cartório. Meu povo, de repente, do nada, abre o terreno de Russas e o cartório é abduzido. Blu, 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 blu. E o cartório não tem o quê? Arquivos virtuais em que ele armazena. Tá onde? Naqueles livros. Bah! Não tem. É aquele. Vocês já foram no cartório de interior? O povo é muito maravilhoso. É um livro desse tamanho. Você pede pra ele fazer uma busca. É assim a busca. Uma vez eu fui pra São Gonçalo do Amarante. Vocês sabem onde é São Gonçalo? Fui pedir uma certidão de um imóvel. Mulher, acha que o Código Civil de novo? Fui pedir uma certidão de um imóvel e o cara disse que ia demorar 5 dias. E eu aperreado, porque eu precisava pra um processo, né? Aí ele disse, não, pague mais que eu procuro mais rápido. Aí eu olhei assim pra ele, achei. Eu boto outro funcionário. Aí era 2 olhos olhando assim, 2 cabos olhando. Em vez de 1, era 2. Essa era a busca mais rápida. Meu povo, pelo amor de Deus. Só no Brasil que tem essa bruxaria. Mas vamos lá. O cartório da colega foi abduzido. Fechou a terra. Como é que ela prova que ela tá casada? Porque a certidão da casa de casamento dela, o menino dela comeu. O menino comeu. Menino novo faz... Menino... Pronto, aí como é que prova? Testemunha, é? Vai pra onde? Você vai ter que entrar com processo para provar o estado de casado. É o que a gente chama de ação de justificação. Aí vai ela, vai o menino, vai o Instagram, prova agora não cria hashtag de casamento. Aí ela busca os hashtags no Instagram, as fotos, o menino que ela tem com o cidadão. Aqui, ó, a gente tem até menino, tá aqui o menino, ó.
Aí prova, tu pega a certidão da igreja, testemunha, foto, filmagem, o que for. Aí ela vai pro juiz e o juiz vai mandar emitir outra certidão na casamento pra provar que ela tá casada. Vocês não duvidam não que isso pode existir? Brumadinho, lembram o que aconteceu em janeiro? As casas, tudo lá foram tomadas e o cartório também, por exemplo, daquela cidade. Como é que a pessoa... Porque a pessoa guarda onde a certidão de casamento? Numa caixa, cansada no final do guarda-roupa. Se a sua casa caiu, o cartório também, você vai ter que achar um jeito de provar que tá casado. Minha avó tinha 4 idades. Porque ela saía mentindo. Quando eu fui aposentar ela, eu tive que entrar com ação para dizer, juiz, essa é a idade dela. Porque eu tive que provar para a Previdência que ela já tinha contribuído. Teve um documento da minha avó que ela estava mais jovem que a minha mãe. Eu disse, mulher. Amada. Pelo amor de Deus, limites para o que você está mentindo. Então, às vezes, vocês podem se deparar com um caso dessa natureza. Zero noção a pessoa tinha. Mas é isso, né? Certíssima. Invalidade do casamento. Professor, quando é que o casamento é inválido? Querido, várias formas. O casamento, ele pode ser nulo, ou ele pode também ser o quê? Anulável. Presta atenção, isso aqui é bem fácil, tomara que caia na sua prova. Regra geral, até que tenha processo em sentido diverso, o casamento ele é o quê? Válido. A regra no direito civil é que é válido. Inclusive porque se você apresenta uma certidão de casamento, tem um princípio da verdade registral.